Meus queridos irmãos e irmãs, bom dia com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós temos o privilégio de mais uma vez estarmos reunidos na casa do Senhor para adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade e aprendermos mais da sua santa e maravilhosa palavra. Eu convido a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. Hoje, com a graça do Senhor, nós estaremos concluindo as nossas considerações sobre o capítulo 14 de 1 Coríntios. Estamos numa série nessa carta e estaremos terminando aqui as considerações sobre culto à luz deste capítulo 14. E a partir do próximo domingo que vem pela manhã, se Deus quiser, hoje à noite eu vou pregar outro texto, mas a partir do próximo domingo pela manhã nós estaremos considerando o capítulo 15, que é um capítulo belíssimo, riquíssimo, que trata sobre a doutrina da ressurreição. E eu acredito que vai ser em torno aí de 3 ou 4 mensagens que serão muito abençoadoras para a nossa vida sobre a doutrina da ressurreição. Então, 1 Coríntios 14, versos 26 ao 40, a última parte do texto, e nós vamos ler. Eu estou aqui usando, nesta série de 1 Coríntios, a versão da Bíblia King James atualizada. Muito embora no texto de hoje eu prefira a atualizada, e eu vou explicar por quê quando chegar no ponto específico, mas as traduções elas não são perfeitas. Em determinado momento a King James atualizada nos ajuda muito na compreensão, em outros complica um pouquinho, e nós vamos explicar aqui quando chegar nesses pontos específicos, tá bom? Então, 1 Coríntios 14, 26 ao 40, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, qual a atitude correta, então? Ora, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, ou uma mensagem de ensino, uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua, e outro tem a interpretação dessa língua. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se alguém falar em uma língua estranha, que a falem somente 2, quando muito 3, um de cada vez, e que haja quem possa interpretar. Contudo, se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem com zelo tudo o que foi dito. No caso de ser concedida uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos sejam orientados e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas. Porquanto Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz. Como em todas as assembleias dos santos, as mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas, quando não lhes é permitido falar, mantendo-se em atitude de respeito, como também a lei ordena. Se desejarem saber mais sobre algum assunto, questionem a seus maridos em casa, porque para a mulher é vergonhoso conversar durante as reuniões da igreja. Porventura a palavra de Deus teve origem entre vós? Sois vós o único povo para quem a palavra foi entregue? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que o que vos escrevo são mandamentos do Senhor. No entanto, se alguém não reconhece essa verdade, deixe que tal pessoa siga a sua ignorância. Concluindo, caros irmãos, aperfeiçoai com zelo o dom de profetizar e não proibais
o falar em línguas. Porém, que tudo seja realizado com decência e ordem. Vamos orar mais uma vez e pedir ao Senhor que nos oriente, nos edifique, nos ajude na exposição da sua palavra. Pai querido, estamos diante da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é inspirada pelo teu Espírito Santo e que penetra no mais profundo do nosso ser e transforma a nossa vida. E eu quero te pedir, meu Pai, em nome de Jesus, que este mesmo Espírito que inspirou a tua palavra possa agora trazer luz, discernimento, intrepidez ao nosso coração, para que possamos ministrar a tua palavra ao coração da tua igreja. Fala conosco aquilo que nós precisamos e não pura e simplesmente o que nós queremos ouvir. Nós queremos te adorar da forma certa, da forma correta, para a glória do teu nome, e a tua palavra tem este caminho, essa instrução, para nos dar as balizas necessárias da adoração ao Senhor. Então nos ajuda, meu Pai, nos orienta, em nome de Jesus. Amém. Mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta para que a gente possa considerar esse texto da palavra do Senhor. O tema do sermão é a necessidade de decência e ordem no culto. A necessidade de decência e ordem no culto. Muito claro no texto, e principalmente nos últimos versículos, quando o apóstolo Paulo diz: porém, que tudo seja realizado com decência e ordem. É fato que o culto define a igreja. Eu tenho ressaltado nesta série expositiva da Carta aos Coríntios, principalmente neste bloco temático dos capítulos 11 ao 14, que trata de culto, eu tenho destacado que, se você quer conhecer uma igreja, observe o culto que aquela igreja presta a Deus. Como é que ela adora? Como é que ela exalta o nome do Senhor? Quando você vai a uma assembleia solene, a uma reunião da igreja, a um culto que está sendo realizado, você consegue identificar ali a teologia, a crença, o pensamento, a prática de vida daquela igreja. Qual é o foco daquela igreja? Qual é a compreensão que aquela igreja tem da palavra de Deus e qual é o propósito daquela igreja? Nós já ressaltamos por A mais B, à luz das mensagens anteriores, e se você perdeu alguma das mensagens, você pode ir no canal da nossa igreja e verificar, principalmente as 3 ou 4 mensagens que nós pregamos sobre esse capítulo 14, e você vai ver que o culto, ele tem o propósito maior, que é a glória de Deus, é glorificar a Deus. Não se discute isso. Toda a nossa vida, e em especial o culto solene, é para a glória de Deus, é para que o nome de Deus seja exaltado. Mas tem outros objetivos que Paulo coloca aqui neste capítulo. O culto ele tem que ser para a glória de Deus, não se discute, como eu disse, mas ele também visa a edificação da igreja. Tudo aquilo que é realizado no ambiente de culto tem como objetivo exaltar o nome de Deus e edificar o povo de Deus. Trazer crescimento, maturidade, desenvolvimento para o povo de Deus. E também o culto serve para apontar o caminho, apontar o Evangelho, proclamar as boas novas do Evangelho para os perdidos. Para que isso aconteça, Paulo defendeu nesse capítulo que o culto precisa ser inteligível, tudo aquilo que acontece no culto deve passar pela nossa mente, você tem que entender, tem que haver entendimento, tudo aquilo que acontece no ambiente de culto,
E agora, no último parágrafo, na última seção deste capítulo, Paulo vai trabalhar a questão da decência e da ordem. Se você quer resumir o capítulo 14, você resume em 3 palavras principais. Primeiro, edificação, capítulo 14, verso 1 a 5. Segundo, entendimento, capítulo 14, verso 6 até o verso 25. E a terceira palavra que resume esse capítulo é ordem, decência, ordem, que vai do verso 26 ao verso 40. Paulo agora vai, após ter dado todas as instruções à igreja sobre o uso dos dons no ambiente de culto, sobre aquilo que pode e não pode no culto, e principalmente tratar de línguas e profecias, Paulo agora vai concluir com as orientações finais e dando aqui uma direção para o culto daquela igreja. Ele descreve o culto da igreja de Corinto e depois ele vai dar uma direção para aquela igreja ali na cidade de Corinto. Esse texto é um dos textos polêmicos da carta aos Coríntios. Na verdade, a carta aos Coríntios como um todo é polêmica. Mas talvez de toda a carta não tem um texto mais polêmico do que esse aqui. Até porque quando Paulo vai falar aqui sobre a questão do culto, ele vai falar não só sobre a questão do uso dos dons no culto, do que pode e não pode no culto, mas ele vai falar também da participação das mulheres no culto. E aí a coisa pega, porque Paulo vai dizer aqui que as mulheres devem permanecer em silêncio no culto. E a gente vai ver o que ele quer dizer com isso, qual é a ideia, por que ele está dando essa ordem para a igreja do primeiro século. Então vamos ver aqui a primeira parte do texto, que está aí no verso 26. E vamos, à medida que for lendo, vamos procurando entender e extrair as lições para nós. Paulo diz assim: portanto, ou agora que, qual a atitude correta então? Paulo está dizendo, meus irmãos, diante de tudo que eu acabei de dizer, que eu acabei de falar, dos versos 1 a 25, qual a conclusão que nós podemos chegar quanto à atitude correta que os cristãos devem ter quando estão reunidos para adorar a Deus? Como é que deve ser o nosso comportamento, a nossa prática? Como é que nós devemos agir quando nós estamos num ambiente de culto? É esse o ponto aqui. E eu penso, meus irmãos, que nós precisamos ter toda a atenção necessária para aquilo que ele está dizendo. Porque se o culto define a igreja, o culto também define a minha vida em particular. Eu existo para a glória de Deus e eu existo para adorar a Deus. E eu tenho que adorar a Deus da forma que Ele quer, não que eu penso que Ele deva ser adorado. Mas eu só posso adorar e só devo adorar a Deus do jeito que Ele quer, que Ele determina. Então, como Deus determina que o culto deve ser? Não é o pastor, não é o conselho, não é a igreja presbiteriana, mas é o próprio Deus quem determina o culto, os elementos de culto, o que deve acontecer no culto. E aí Paulo diz, portanto, meus irmãos, qual a atitude correta então? Qual deve ser a nossa atitude, o nosso comportamento, a nossa prática? Ora, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, ou uma mensagem de ensino, uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua, e outro tem a interpretação dessa língua, tudo seja feito para a edificação da igreja. Olha como Paulo ressalta mais uma vez o propósito da edificação da igreja. Se você prestar atenção neste capítulo e você ler o capítulo 14 com reflexão, você vai ver que em muitos momentos Paulo defende esse princípio da edificação da igreja.
O culto é para a glória de Deus, não se discute isso, mas o culto também é para a edificação da igreja. Quando você vem para cá, você precisa ser edificado, você precisa crescer em maturidade, desenvolver a sua fé, você precisa ser edificado na sua vida. E aí Paulo diz, olha, então meus irmãos, o que é que nós devemos fazer? E aí ele descreve o culto que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. E ele diz, quando vocês, a igreja de Corinto, se reuniam, um tem salmo, outro doutrina, outro traz uma revelação, outro tem uma língua, outro a interpretação dessa língua. E aqui os estudiosos já começam a ver a polêmica desse texto. Porque Paulo estaria descrevendo pura e simplesmente o culto da igreja de Corinto, ou Paulo está aqui dando a ordem ou dando os elementos do culto da igreja cristã como ele deve ser? É diferente. Se eu entender que Paulo está simplesmente descrevendo o culto da igreja de Corinto, você vai ver aqui um culto informal, muito simples, plural, com a participação dos irmãos, e esse culto aqui é totalmente diferente do que a igreja cristã vem realizando ao longo dos séculos, principalmente a nossa igreja, que é uma igreja tradicional. Você não tem aqui a figura de um liturgo, você não tem aqui um clérigo profissional, um pastor, um presbítero, que está à frente dirigindo o culto. Não é isso que Paulo está descrevendo aqui. Paulo está descrevendo um culto que, quando a gente lê o texto, é um culto informal, muito simples, com a participação dos irmãos, o uso dos dons. E aí, se Paulo está simplesmente descrevendo o que estava acontecendo na igreja de Corinto, a pergunta que os estudiosos levantam é: Paulo está de acordo com isso aqui, ou Paulo está repreendendo aquela igreja por isso que está acontecendo? Não é simples, não é fácil decidir, porque nós só estamos olhando o texto e a gente não tem a tonalidade da voz de Paulo. A gente não tem alguém da igreja de Corinto para nos explicar, ou o próprio Paulo para dizer se ele está repreendendo ou se ele está ordenando ou descrevendo algo de forma positiva. Aqueles que vão entender que Paulo está descrevendo o culto da igreja e está repreendendo a igreja, eles vão dizer que uma das causas é essa informalidade. E por que eles entendem assim? Porque se você olhar desde o capítulo 11, Paulo vem repreendendo aquela igreja sobre a maneira como eles estão cultuando. Lembra da questão do véu das mulheres, da ceia? Capítulo 12, o uso dos dons. Capítulo 13, ele vem falando sobre a necessidade do amor no ambiente de culto. E aí, todo este capítulo 14, desde o verso 1 até 25, ele vem normatizando a questão das línguas, da profecia, vem chamando a atenção dos irmãos para a importância da edificação, do entendimento. Então, todo o contexto aqui fala de repreensão, de instrução, que Paulo estaria olhando o aspecto negativo daquela igreja. Então, quando ele está descrevendo isso aqui, ora, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, uma doutrina, uma revelação, uma palavra, o que Paulo estaria dizendo é: o culto de vocês está uma bagunça. O culto de vocês está um negócio assim, sem pé, sem cabeça, porque quando vocês se reúnem, um lê um salmo, canta um hino, outro traz uma doutrina, outro se levanta com a revelação, outro quer ensinar a igreja, e aí? Porém, existe outra linha de interpretação desse texto, que também faz sentido, e a gente pode pensar sobre ela, é que Paulo está descrevendo aqui
o culto como acontecia naquele contexto do primeiro século, é uma igreja ainda incipiente, no seu nascedouro, no início, não tinha um Novo Testamento ainda completo, não tinha ainda uma liderança oficializada, muito embora Paulo constituía presbítero nas igrejas para onde ele ia, então provavelmente aqui já tinha presbítero, já tinha uma liderança formal, mas o que Paulo está dizendo aqui é que o culto, ele é dinâmico, e louvado seja Deus por isso. O que Paulo está dizendo aqui é que o ambiente de culto é um ambiente onde o uso dos dons é recomendado e acontece. Ou seja, Paulo está dizendo, quando vocês se reúnem, irmãos, quando a igreja do Senhor se reúne, não é só um que deve falar, cantar, pregar, orar, não é só uma pessoa, como geralmente as nossas liturgias tradicionais fazem. O que Paulo está dizendo é, meus irmãos, quando vocês se reúnem, ou quando vocês se reunirem para adorar a Deus, façam uso dos dons. Então, tem um salmo, e salmo aqui tem a ver com cântico, um cântico talvez espontâneo, inspirado naquele contexto, naquela hora, ou o próprio saltério de Israel. Vocês têm um cântico, tem alguém que canta, tem alguém que louva, outro traz uma mensagem de ensino, uma doutrina para a igreja, alguém que tem o dom de ensinar, vai ter a oportunidade de pregar para a igreja, de ensinar para a igreja. Outro, naquele contexto, trazia uma revelação. A revelação aqui era alguém trazer uma compreensão das grandezas de Deus, das coisas de Deus para a igreja. Então, de repente, um irmão, e nós vamos ver isso aqui no capítulo 15, ele recebeu de Deus uma revelação, ele traz algo que estava oculto na compreensão da igreja, e ele pede a palavra, pede a oportunidade e fala aquilo que Deus está revelando para ele no seu coração. Havia os irmãos que tinham o dom de línguas, e quando falavam em línguas, aí Paulo diz, outro tem interpretação, ou pode ser a pessoa, ou outra pessoa que tem o dom de interpretação, e aí, trazendo o dom de interpretação, interpretando aquela língua, a igreja seria edificada, que é o que Paulo está dizendo, que tudo seja feito para a edificação da igreja. Então nós podemos ver os dois lados. De um lado, esse culto dinâmico, esse culto participativo, esse culto cuja presença do Espírito Santo está tão ativa na igreja, que ele distribuiu os dons no contexto da igreja, e cada um tem a sua função no culto. Tem o que canta, o que prega, o que ora, o que traz uma palavra de encorajamento para a igreja, de revelação para a igreja, mas Paulo está dizendo que tudo seja para edificação. É algo que a gente precisa aprender, principalmente nós que fazemos parte de uma igreja reformada, tradicional, que tem a tendência de centralizar tudo na vida do pastor. O pastor é quem ora, o pastor é quem canta, o pastor é quem prega, o pastor é quem recolhe as ofertas. Não pode ser assim. A igreja tem outros dons. A igreja tem pessoas capacitadas. Então é preciso que haja um despertamento na igreja. O Senhor me chamou para quê? Qual o dom que o Senhor me deu? E é claro, meus irmãos, existem outros dons além de pregar e cantar. Existe N coisas na igreja que precisa ser feita, além de pregar e cantar. Então a igreja precisa voltar a isso aqui. Quando eu venho para o culto, eu não vim ser um espectador daquele momento litúrgico. Eu vim para o culto para ser um participante, para cultuar. Eu faço parte disso aqui. Eu vim também cultuar o Senhor. E eu vou cultuar o Senhor de que forma? Eu vou cultuar o Senhor no ministério de louvor da igreja. Então eu tenho o dom, eu entendo que o Senhor me deu um dom, um talento, uma capacidade. Não é o irmãozinho que vai ser desafinado, que vai chegar aqui e vai fazer a coisa mais feia do mundo, que a transmissão lá no YouTube cai. Não. Deus lhe deu o talento, você sabe tocar, você sabe cantar, você consegue servir o Senhor
da melhor forma possível nessa área? Sim, então venha para cá. Você prega, você ensina, ok, você tem o dom, vamos desenvolver esse dom, vamos agir, vamos fazer a obra do Senhor. Vai ter aquela pessoa que o dom dela é orar, que ela vai estar ali intercedendo, vai estar ali trazendo uma palavra de encorajamento para a igreja. Agora, devemos ter cuidado com o outro lado também. O fato de nós entendermos que na liturgia do culto há espaço para os dons e para as pessoas poderem exercer os seus dons, o culto não pode virar uma bagunça. O culto não pode ser algo que você chegou aqui e você não sabe o que vai fazer. Como em algumas igrejas, que a pessoa chega lá e você está completamente despreparado, você não orou, você não estudou a Bíblia, você não fez nada durante aquela semana. Vamos ouvir uma palavra aqui pelo irmão fulano. Ou então o irmãozinho está lá, a irmã fulana vai cantar um hino, ou a irmã pede para cantar um hino. Quando vai cantar, meu Deus do céu, só a graça. Não, o culto não pode ser algo assim, feito a levantu de qualquer maneira. Ele tem que ser feito com ordem, com decência, para a glória de Deus. É o que Paulo está tratando aqui. Então Paulo está falando desse culto na igreja. A igreja de Corinto, meus irmãos, ela tinha um problema sério, porque muito embora Paulo esteja falando desse culto dinâmico, desse culto participativo, desse culto que tem espaço para o desenvolvimento dos dons, na igreja de Corinto o problema é que no culto só tinha praticamente espaço para 2 dons: línguas e profecia. Parece que não tinha mais nada naquela igreja. As pessoas só queriam exercer no culto os dons que eram dons espetaculares ou de destaque, que estava na frente. Por exemplo, quando Paulo fala na lista dos dons, ele diz que tem gente que tem o dom de contribuir. Todo mundo deve contribuir, mas tem aquele irmão que ele não canta, ele não prega, ele não sabe fazer outra coisa, mas ele tem um coração tão voltado para a obra que ele contribui mais do que todo mundo. E não é porque ele é rico, é porque ele tem o dom. É porque Deus trabalhou isso no coração dele. Mas na igreja de Corinto, os dons que sobressaíam eram línguas e profecia. E aí Paulo está dizendo assim: essa igreja que é o corpo de Cristo só tem boca? É uma igreja que só tem a boca? É um corpo que só tem boca? Esse corpo não tem outros membros? Esse corpo não tem outras áreas, outras funções que se realizam? Se fosse hoje, Paulo dizia: será que a igreja só tem o grupo de louvor e o púlpito? Não tem outras coisas para fazer no ambiente? E como o problema era línguas e profecia, Paulo vai agora, nessa conclusão, normatizar. Então olha como é que diz o texto. Portanto, qual a atitude correta então? Ora, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, uma doutrina ou uma mensagem de ensino, uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua, e outro tem a interpretação dessa língua. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Meus irmãos, se preocupe com a edificação da igreja. Exerça os dons, exerça os talentos que Deus deu, mas se preocupe com a edificação da igreja. Aí, verso 27, ele diz aqui, 27 e 28. Se alguém falar em uma língua, aqui tem língua estranha, mas no original é em uma determinada língua ou em uma língua, que a falem somente 2, quando muito 3, um de cada vez, e que haja quem possa interpretar. Contudo, se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Olha como Paulo está normatizando o culto daquela igreja. O culto na igreja de Corinto estava um negócio assim, tão aberto, tão liberal, a coisa estava tão espontânea que precisa Paulo dar uma regulada. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A gente nem pode ter aquele culto engessado,
que o Espírito Santo não tem espaço para fazer mais nada, porque o pastor e o presbítero já determinou a liturgia do culto. Então, se o Espírito Santo quiser usar alguém, se o Espírito Santo quiser fazer algo diferente naquela noite, não pode, porque a liturgia já está fechada, irmão. Nós já fizemos a liturgia, já tem a sequência direitinho, está tudo fechado, nós somos um povo tradicional. O Espírito Santo não tem espaço para agir aqui. Mas também não pode ser o outro lado de dizer assim, não, o Espírito Santo está presente, então é uma bagunça, não tem horário, não tem uma sequência, não tem uma direção, todo mundo faz o que quer, todo mundo se levanta e fala em língua e profetiza. Paulo diz, não, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, vocês se reúnem, vocês adoram o Senhor, vocês estão cultuando ao Senhor, um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, tudo preocupado com a edificação da igreja. Então vamos colocar aqui a casa em ordem. Vamos começar pelos que falam línguas, que eram os principais. Era onde estava o problema da igreja, era ali o fulcro da questão. Paulo está dizendo assim, se alguém falar em uma língua, aqui no caso da King James estranha, que a falem somente 2, quando muito 3. Opa! O que estava acontecendo em Corinto? Pelo contexto, nós entendemos que o que estava acontecendo é que muita gente estava falando em línguas ao mesmo tempo no ambiente da igreja, gerando um problema seríssimo, até de testemunho para as pessoas incrédulas. Lembra do texto anterior? Chegava o incrédulo na igreja, via todo mundo falando línguas, o cara olhava assim e dizia, tão doido. Que doideira é essa aqui? O povo está falando numa língua que eu não entendo, é o povo gritando, zoando, fazendo um barulho danado, uma língua estranha que eu não consigo decodificar. O que está acontecendo com esse povo? Então, Paulo disse que isso era um problema para os incrédulos, para os irmãos indoutos. Então, Paulo diz, olha, eu não sou contra o falar em línguas. Se você recebeu o dom de línguas é um dom do Espírito Santo. É dado pelo Espírito Santo de Deus, então eu não sou contra. Agora, vamos normatizar. Se alguém na igreja falar em línguas, vamos colocar uma ordem aqui, e Paulo é inspirado pelo Espírito Santo, que fale 2, no máximo 3. Ou seja, se você chegar numa igreja e tiver mais de 3 pessoas falando em línguas ao mesmo tempo, está fora do padrão do Novo Testamento. Não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo Paulo. E infelizmente, quando nós olhamos para a prática das igrejas evangélicas brasileiras, principalmente as igrejas pentecostais, você chega numa igreja pentecostal, em algumas delas, quando não são bem doutrinadas, você tem 50 pessoas falando língua ao mesmo tempo, que você não consegue identificar o que está sendo cantado, você não consegue identificar o que o pastor está pregando, porque tem 50, 100 pessoas falando línguas. Paulo está dizendo que fale 2, no máximo 3. Isso não é de uma vez, é sucessivamente. E outra coisa, que haja intérprete. Ou seja, se você vai falar em línguas na igreja, você deve orar para que Deus lhe dê o dom de interpretação, ou melhor, que a coisa fica mais clara ainda, mais correta. Peça para que Deus levante outra pessoa com o dom de interpretação e ele possa interpretar aquelas línguas para que haja edificação na casa do Senhor. Porque se você falar em línguas e não tiver quem interprete, permaneça calado na igreja. Fale consigo mesmo e com Deus. Você recebeu o dom. O Espírito Santo de Deus veio sobre você e lhe deu o dom de línguas. Você vai falar em línguas e você não tem a interpretação, ou não tem alguém ali com a interpretação daquela língua, fique quieto no seu canto, não perturbe o culto, cale-se e fale você com Deus, porque você está edificando a si mesmo. Agora, não adianta você falar uma língua na igreja e os irmãos não entenderem, eles não vão ser edificados, foge o padrão. Ou seja, Paulo não era contra o dom de línguas, mas Paulo está regulando o dom de línguas.
Paulo está dizendo a forma correta desse dom ser usado na casa do Senhor. Nós não somos contra o dom de línguas, porque Paulo não é. E ele termina o capítulo dizendo, não proibais o falar em línguas. A igreja não proíbe, a igreja presbiteriana não proíbe. Agora, o que a igreja presbiteriana, os pastores reformados, a teologia reformada diz é, se você está falando línguas, me dê a prova de que você está de acordo com a palavra de Deus. Essa língua tem uma interpretação? Tem alguém que está interpretando? E essa interpretação, quando é dada, ela está de acordo com a palavra de Deus, com a revelação da palavra de Deus? Ou aquilo que está sendo comunicado foge da palavra, que a gente vai ver agora sobre profecia? E outra coisa, você recebeu o dom de língua, meu irmão, você não ficou doido, não. Você não está fora de si, não. Se não tem interpretação, segura, cale-se, fique quietinho no seu canto e fale com Deus. Edifique-se a si mesmo. Então aquela desculpa assim, não pastor, olha, quando o Espírito Santo vem sobre mim, olha, não tem quem me controle, não tem quem me segure, eu tenho que falar mesmo, não tem isso. Não, meu irmão. O Espírito Santo de Deus não é um espírito imundo, não é de confusão, como Paulo vai dizer aqui. Então esse é o padrão para a gente julgar. E quando nós olhamos para a nossa igreja, ou para qualquer igreja, para qualquer comunidade, nós precisamos ver, está dentro deste padrão? Porque se passar deste padrão, está fugindo da palavra de Deus. Não estamos dizendo que os irmãos estão condenados, que os irmãos não são crentes, não estamos dizendo isso. O que estamos dizendo à luz da palavra de Deus é que estão precisando ser doutrinados, ensinados. Para aí, meu irmão, um pouquinho, fica quieto. Está falando língua, tem interpretação? Não. Então, quietinho no seu lugar. Passou aqui de 3, quieto, silêncio. Não está buscando a edificação da igreja. Aí Paulo vai falar agora da questão da profecia. Tratando-se de profetas, aí olha como é que Paulo diz. Falem 2 ou 3, e os outros julguem com zelo tudo o que foi dito. No caso de ser concedida uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos sejam orientados e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas, porquanto Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz. Ele está falando dos 2 dons mais presentes naquela igreja e que era buscado. E pelo que ele está dizendo aqui, o que estava acontecendo? Vários profetas falando ao mesmo tempo. Gente trazendo palavras proféticas, revelação da parte de Deus, gente querendo falar na igreja e tomando a palavra do outro. Uma vez eu soube de uma igreja em que o pastor estava pregando e um profeta se levantou no meio da igreja e disse assim: meu servo, hoje quem vai falar sou eu, cale-se. E aí o pastor parou e o profeta entregou a mensagem. Está errado, meu irmão. Deus não é Deus de confusão. Se o pastor orou, se o pastor se preparou, se o pastor é o ministro da palavra, Deus não pode estar levantando profetas dentro da igreja, criando confusão na igreja. E aí um se levanta, o outro se levanta e faz uma bagunça tremenda. Paulo está dizendo aqui, olha, tratando-se dos profetas, eu não sou contra vocês profetizarem. Lembre-se, a igreja está no 1º século, ainda é um momento em que o cânon está sendo construído, fechado. Tratando-se dos profetas, pode profetizar, agora fale 2, olha aí, ou 3, do mesmo jeito da questão das línguas. E ele não está dizendo aqui que fale 2 ou 3 de uma vez, é de forma sucessiva, com ordem, com decência, de forma ordeira. Ah, meu irmão, você tem uma palavra para transmitir à igreja, uma palavra de exortação, de encorajamento, isso é profecia. Uma palavra de edificação para a igreja? Tenho. Ok, pode falar, fale.
Aí, não, mas tem fulano e beltrano. Calma, vamos ouvir primeiro um e ouvir o outro. Aí ele diz, olha, e quando o profeta falar, os outros julguem com zelo. O que Paulo está colocando aqui, meus irmãos? Não é porque alguém está dizendo que tem uma palavra de Deus para a igreja, que a igreja vai receber de forma crítica. Nós somos inocentes demais. Nós, os evangélicos, de um modo geral, a igreja evangélica brasileira, quando alguém diz que é de Deus, quando alguém diz que está trazendo uma palavra de Deus, geralmente o povo recebe de forma crítica. Paulo está dizendo, tratando-se de profetas, vamos colocar aqui também a norma, que fale no máximo 3, de forma sucessiva. Passou disso, já é do maligno. Então, fale no máximo 3. E os outros que estão ouvindo, quem está ouvindo a profecia, quem está ouvindo aquela revelação, julgue com zelo. Preste atenção, meu irmão, não seja menino. Avalie o que está sendo dito. Deus está me dizendo, Deus está falando, Deus está trazendo uma palavra para a igreja. Amém. Entrega a palavra, meu irmão. Deus está dizendo isso e isso e isso. Ok, vou verificar à luz da Bíblia se o que você está dizendo é de Deus. Eu não recebo assim só porque você disse que é de Deus. Mas em algumas igrejas, dependendo do tamanho da Bíblia, da gravata e da forma como o cara fala, recebe. Paulo diz, tratando-se dos profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem tudo o que foi dito. No caso de ser concedido uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar. Todo mundo pode trazer uma palavra da parte do Senhor para a igreja. Cada um por sua vez, para que todos sejam orientados e encorajados, para que haja edificação. Qualquer irmão pode trazer uma palavra para a igreja, sem problema nenhum. Recebeu uma palavra de Deus, você quer trazer uma palavra de encorajamento para a igreja? Amém. Com ordem, com decência, um de cada vez. E lembre-se, aquilo que você vai falar tem que passar pelo crivo do julgamento, da avaliação dos demais. Não é você dizer, Deus falou e acabou a conversa. Não, Deus falou, ok, vamos ver se está de acordo com a palavra, vamos ver se isso aqui bate, vamos ver se isso aqui é para a edificação da igreja, vamos ver se está trazendo encorajamento para a igreja, construção para a igreja, ou não. Por quê? Porque o espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas. Irmãos, parece que Paulo está falando para os nossos dias. Talvez você não tenha noção disso, porque você nasceu numa igreja tradicional, histórica, que não tem muito isso aqui. Mas em algumas igrejas, o que o cara diz, irmão, não, quando Deus me usa, olha, eu não sei nem o que está acontecendo comigo. Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a minha vida, meu irmão, você está por fora. Por isso que a pessoa sapateia, faz todo tipo de munganga, que está aí no YouTube, é só você olhar. E ele, não, mas é porque o Espírito de Deus está sobre mim. E é como o doutor Augusto Nicodemos diz, parece que quando o Espírito Santo desce, mais doido o cara fica. Não, meu irmão. Se é de fato o Espírito Santo, esse Espírito que está agindo, esses dons que você recebeu, está sujeito a você, a sua razão. Você não ficou fora de si. Não confunda a ação do Espírito Santo de Deus com êxtase, com entrar em transe. Transe acontecia nas religiões pagãs. Você não está possuído pelo Espírito, você não está endemoniado, você não está fora de si, você está no uso das suas faculdades mentais, da sua razão, mas você está cheio do Espírito Santo, você tem conhecimento da palavra de Deus, e Deus está dizendo, fale isso para o meu povo, amém. Agora, na hora que você disser que está fora de si, que você não tem entendimento, está fora da razão, não é mais o Espírito Santo de Deus. Pode ser demônio, pode ser da carne, pode ser qualquer coisa, mas Paulo diz, o espírito dos profetas está sujeito ao profeta. Está sujeito. Quando eu era adolescente, não faz muito tempo,
Os irmãos sabem que eu era da Assembleia de Deus. E num culto de oração, nós estávamos num culto de oração, e um irmão, na hora da oração, ele foi se empolgando na presença do Senhor, né, se alegrando ali, e ele começou a gritar, berrar, e ele começou a subir o banco assim e batia o banco, aqueles bancos de tarisca. O pastor da igreja, ele era um cara fortão, o pastor da igreja foi lá e disse: pare em nome de Jesus. O que é isso? Que negócio é esse? Não, pronto, caiu em si na hora. Que Espírito Santo é esse, meu irmão? Que vai fazer o cara estar levantando um banco e jogando? Que Espírito Santo é esse que vai fazer o cara estar sapateando na igreja? Que Espírito Santo é esse que vai produzir um ambiente de confusão na igreja? Tirar a igreja do ordinário, a ponto de a pessoa que está fora dizer assim: que doideira é essa? Que doideira é essa? Irmãos, quando a gente olha para alguns vídeos no YouTube, às vezes eu evito até olhar para não pecar, mas quando a gente olha alguns vídeos no YouTube e você vê algumas, entre aspas, manifestações do Espírito em alguns ambientes evangélicos brasileiros, você olha assim e você não vê diferença dos ambientes de religiões pagãs. Você não vê. Do mesmo jeito que os demônios agem em muitos terreiros, você vê crente agindo da mesma forma, rodopiando, fazendo coisas estranhas, terríveis. Há um tempo atrás, uma cantora gospel muito famosa aí recebeu a unção do leão, e aí ficou de quatro no palco e saiu rosnando como um leão, e aquilo ali era o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, que doideira é essa? Paulo está dizendo: o espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas, porquanto Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Daí, louvado seja Deus, porque a igreja, à medida que ela foi se organizando, se institucionalizando ao longo dos séculos, ela foi tendo a figura do liturgo, do pastor, dos presbíteros, do povo que cuida da liturgia, para dar as balizas, para ir organizando a coisa. Porque senão, a coisa perde o rumo, perde o sentido. E o pastor, ele tem que ter pulso. O pastor, ele tem que ser alguém que: ó, meu irmão, vou dar oportunidade para você cantar ou para você pregar, mas você sabe que se você fizer besteira, você sabe o que vai acontecer, não sabe? Ou eu tomo o microfone, ou então, quando você terminar, eu vou repreendê-lo. E tem que ser feito. Tem que ser feito. Se não acontece, eu já falei aqui em outras mensagens, mas tem gente aqui no YouTube pela primeira vez, como o irmão, em uma de nossas congregações, a irmã estava dirigindo a reunião e disse assim: quem tem uma palavra para dar para a igreja, um testemunho? O cara levantou a mão, um visitante. Disse: meu Deus do céu. E ele foi lá na frente. Eu também já aproveitei e fui. E ele chegou lá na frente e disse assim: irmãos, olha, eu quero contar que eu fui isso, fui aquilo, fui traficante, troquei tiro com a polícia, fiz assim, 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 e o Senhor me livrou, e não sei o quê, papapá. Olha, aí botou o dedo assim dentro do olho, tirou um olho de vidro, aí disse: olha, isso aqui foi eu trocando tiro com a polícia e tal. Mas o mistério, irmãos, é o seguinte: minha mãe pregou para mim e eu me converti. Amém. A mãe dele pregou para ele. Agora é para quem crê. Minha mãe já tinha morrido fazia mais de 2 anos. Eu já estava pipocando. Ele olhou e disse assim: o pastor crê? Eu disse: creio não, meu irmão, e o tempo do irmão acabou. Por favor, me dê o microfone. E quando ele deu o microfone, eu disse: irmãos, o irmão amava muito a mãe dele, pode ter tido uma visão, pode ser da carne, pode ser demônio, mas eu queria dizer que a Bíblia não autoriza isso. Depois da morte segue-se o juízo. Não existe essa ideia de gente morta vir para pregar, não. Mostrei lá a parábola em Lucas 16 e repreendi a irmãzinha que deu a oportunidade também. Nunca mais faça isso.
A gente tem que ter cuidado com o púlpito, meu irmão, porque uma vez que alguém pega o púlpito da igreja, ou o microfone da igreja, e dá uma direção para a igreja, se ele der uma direção errada, nunca mais você vai consertar aquilo, porque se o povo sair daqui, sem você consertar, vai espalhar heresia. Vai espalhar heresia. Há pouco tempo atrás, eu acho que foi em São Paulo, eu vi essa reportagem. Um miserável estava pregando que Abraão sacrificou o seu filho. E uma pessoa estava ouvindo a pregação dele na igreja e chegou em casa, sacrificou o seu filho. Então existe muita loucura, muita coisa assim absurda em nome de Deus. Quando eu paguei capelania evangélica hospitalar, no hospital lá de Recife, nós íamos 2, 3 vezes por semana para o hospital com capelão, sendo instruído, aprendendo como fazer uma visita, o que você pode, não pode, a maneira como você ora no hospital. E doutora Eleni Vassão, que é a capelã oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, doutora Eleni contava os casos assim que você fica, Andrezinha, é coisa absurda. Gente que entra, por exemplo, numa UTI e vai lá e puxa os aparelhos da tomada. Porque Deus falou para ela que ia curar aquela pessoa, ia levantar, ela chegou lá e puxou, e a pessoa morreu. Gente que diz, Deus está me dizendo, quando Deus não disse nada, absolutamente nada. Mas a pessoa diz que está em transe, que está recebendo uma mensagem de Deus. O espírito dos profetas está sujeito ao profeta, e Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Se tiver qualquer tipo de confusão, de desordem, se não tiver paz, Deus não está ali. Pode ser espírito do capeta. Pode ser espírito do capeta. Então, cuidado, meu irmão. Cuidado. E olhe que o texto aqui coloca, e eu vou ressaltar isso aqui porque é importante para compreender o texto em seguida. Olhe que o texto coloca que os profetas, aqueles que falam, aqueles que estão à frente, eles estão sujeitos ao julgamento da igreja. E julgamento aqui é o exame, e é um exame que deve ser feito com zelo. Não existe esse negócio, não, porque é um homem de Deus, é um ungido de Deus, é o profeta de Deus, é a mulher de Deus, é a mulher de oração, é canelinha de fogo, nada disso. Falou em nome de Deus, nós vamos julgar à luz da palavra de Deus. Pode falar, mas você vai ser julgado à luz da palavra de Deus. Eu vou passar pelo crivo da palavra de Deus. O que você disse está de acordo com a palavra de Deus? Senão pode acontecer aquilo, né? A profeta, afim do marido da irmã, se levantou e disse, serva minha, eis que te digo, o que tens não é teu. O teu eu ainda vou mandar. A mulher casada há 20 anos. E a mulher foi perguntar ao pastor, pelo amor de Deus, isso? Ele disse, minha irmã, cuidado, que essa profeta deve estar de olho no teu marido. Então segura teu marido, foi Deus que lhe deu, minha irmã. É ruimzinho, mas foi Deus que lhe deu, para você calçar a sandália da humildade. Você também não é coisa boa, não. Mas voltando aqui, cuidado, 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 cuidado. Julgue. Tenha discernimento, peça a Deus discernimento, peça a Deus sabedoria. Aí vem o texto que eu não tenho como fugir dele, tem 15 minutos para ele aqui, glória a Deus, que é o texto do silêncio das mulheres, que eu esperei que o reverendo Ludgero expusesse esse texto aqui na igreja, mas ele de forma muito sábia deixou para mim, foi muito inteligente, porque Paulo vem dando instrução. Ele falou do princípio geral, verso 26. Ele falou da normatização do dom de línguas no culto, versos 27 e 28. Ele agora fala dos profetas, versos 29 até o verso 33a. E a partir de agora, versos 34 e 35, ele vai falar sobre o papel da mulher no ambiente de culto. E tem um detalhe aqui interessante. Não sei se você parou para refletir, mas na leitura que eu fiz do verso 33, eu parei de forma proposital, até porque tem um ponto na nossa versão,
aqui quando o texto diz, Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Ponto. Aí diz assim, como em todas as assembleias dos santos, as mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas, quando não lhes é permitido falar. É um adendo aqui da King James. Como também a lei ordena, se desejarem saber mais sobre algum ensino, questionem a seus maridos em casa, porque para a mulher é vergonhoso. Aí a King James colocou assim, conversar durante as reuniões da igreja. É interessante a forma como eles traduziram, porque na nossa versão diz a mulher falar na igreja, mas aqui eles colocam conversar. Qual é o ponto aqui para a gente entender esse texto? E eu espero que depois do culto eu saia vivo, né? Olha como é que diz aqui. Primeira coisa é que a segunda parte do verso 33, quando diz assim, a parte B, como em todas as igrejas dos santos, ou Assembleia dos Santos. Alguns estudiosos dizem que essa parte aqui, esse finalzinho do verso 33, ele está ligado ao que Paulo disse anteriormente. Então, o que Paulo estaria dizendo aqui? Olha aqui para o texto. Porquanto Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz. Ou Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Como em todas as assembleias dos santos. Se esse final do verso 33 está ligado ao que ele disse anteriormente, o que Paulo estaria dizendo é, como em todas as assembleias dos santos existem paz, vocês aí deveriam ter paz e não bagunça, porque Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. E essa paz acontece em todas as demais igrejas e assembleias. Vocês, igreja de Corinto, estão numa bagunça aí. Então, como em todas as igrejas dos santos, vocês devem ter um culto ordeiro, com decência, com ordem, com paz. É uma visão. A outra visão, que eu entendo que é a correta, é a forma como, por exemplo, a King James coloca aqui. Você vem, Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Ponto. Aí algumas versões até colocam essa última parte do verso 33, a parte B, já junto com o verso 34. Tem versões da Bíblia que já coloca isso. Por quê? Porque faz mais sentido. Porque o que é que Paulo vai dizer agora? Como em todas as assembleias dos santos, as mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas. Não faz mais sentido a leitura? Fica corrente a leitura. Agora, abrindo um parênteses dentro do parênteses. Irmão, você sabe que quando Paulo escreveu isso aqui, não tinha capítulo, não tinha versículo. O texto original, como Paulo escreveu, é uma sequência só. E na língua grega você não tem ponto, vírgula. Então é palavra junto das palavras. Capítulo e versículo foi algo criado já há 2 séculos atrás, para facilitar a nossa compreensão do texto. Então se criou os capítulos, depois os versículos, os parágrafos, para a gente entender o texto. Em muitos momentos, aqueles que traduziram, a comissão, a sociedade bíblica, os estudiosos, acertam, em outros eles erram a sequência. Daí você tem que ler o texto como um todo para ver se aquela divisão está correta. Aqui eu entendo que o final do verso 33 é o início do verso 34. Faz sentido. E aí, entendendo assim, olha o que Paulo está dizendo. Como em todas as assembleias dos santos, as mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas. Aí a King James coloca, quando não lhes é permitido falar, mantendo-se em atitude de respeito, como também a lei ordena. Se desejarem saber mais sobre alguma coisa, algum ensino, questione os seus maridos em casa, porque para a mulher é vergonhoso conversar durante as reuniões da igreja. Esse texto é polêmico. E esse texto é tão polêmico que a Igreja Presbiteriana do Brasil já faz pelo menos 2 ou 3 Supremo Concílio que vem discutindo, que vem tomando decisões. Teve uma decisão em 2018,
depois essa decisão foi anulada agora em 2022. Agora, essa semana, na reunião da executiva do Supremo Concílio, tentaram derrubar a decisão da igreja com relação às mulheres, não conseguiram. E qual é o ponto aqui? Qual é a polêmica? É que Paulo está dizendo que no culto as mulheres devem ficar em silêncio. Não é permitida a mulher falar. Está falando do culto, do ambiente de culto. E aí alguns intérpretes vão olhar para esse texto e ver isso aqui como um silêncio absoluto, perpétuo. Ou seja, no culto a mulher não tem direito de orar, de cantar, de pregar, de exercer qualquer tipo de liderança ou função. Então a mulher deve ficar calada no canto dela e só os homens é quem pode orar, pregar, cantar, exercer as funções. É uma proibição absoluta. Existe uma linha na história da igreja que pensa assim. Outros vão entender que o que o texto está condenando aqui é a tagarelice das mulheres no ambiente de culto. O que poderia estar acontecendo aqui na igreja de Corinto? O culto já era uma bagunça. Cada um fazia o que queria. E naquele ambiente ali, um ambiente grego, um ambiente diferente do contexto judaico, as mulheres estavam conversando no culto além da conta. A King James segue mais ou menos essa linha. Que é proibido para a mulher conversar no culto. Por quê? Porque as mulheres estavam ali, vamos dizer, um profeta se levantou para falar, ou alguém está falando língua, ou alguém está cantando uma música, e as irmãs estão no contexto de culto lá, conversando. E não é só mulher que conversa, homem também. Mas no contexto aqui, principalmente as mulheres. Na hora do culto não parava de conversar. E isso estava prejudicando a ordem do culto, o contexto da igreja. Porque, irmão, se você tiver a experiência de um dia estar aqui na frente, você vai ver como é difícil você estar falando e alguém conversando, alguém olhando no celular, tira a sua atenção. Então, às vezes eu estou pregando aqui, eu vejo 2, 3 pessoas conversando ali, é complicado. Quer conversar? Sai um pouquinho, vai lá fora, ou então quer conversar? Vai para casa. Mas se você está no culto, você tem que estar ligado, você tem que estar prestando atenção. Então, provavelmente, alguns estudiosos dizem que é isso aqui. A outra questão é que as mulheres poderiam estar conversando aqui e exercendo a fala na igreja, profetizando e entrando naquele contexto de uma na frente da outra, de todo jeito, não tinha controle. Lembra do capítulo 11, as mulheres, o uso do véu, a maneira como as mulheres deveriam se comportar na igreja. E como essa questão era no ambiente do lar, lembre-se, aqui Paulo não está falando de um culto num templo como o nosso. Os cultos aconteciam nas casas. Então vamos dizer que o culto é na sua casa. E na sua casa, a irmã, ela se vê na liberdade de interferir em tudo que está acontecendo ali. Está na casa dela, meu amigo. Então ela fala toda hora, ela chama atenção, ela quer cantar, ela quer trazer uma palavra, ela domina o ambiente. O marido é um mané, um Zé Mané. Então a mulher é a liderança, é a cabeça da casa. E isso estava envergonhando os maridos. Porque as mulheres estavam tomando a frente da reunião de adoração, do culto, e isso mostrava que os maridos dela não tinham autoridade. Não tinha nenhum tipo de autoridade sobre ela. Aí Paulo está dizendo, quando vocês se reunirem na Assembleia dos Santos, na igreja aqui não templo, mas quando vocês se reunirem em Assembleia, que as mulheres permaneçam caladas, como manda a lei. Que lei? A lei de Deus, que diz que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Porque se a mulher fala na frente do marido, se a mulher está tomando uma posição à frente do marido, ela está envergonhando ele e envergonhando a liderança da igreja. Então olha como é que o texto diz aqui. Vamos voltar aqui. Como em todas as assembleias dos santos, as mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas. Aí a King James diz, quando não lhes é permitido falar,
mantendo-se em atitude de respeito, como também a lei ordena. Se desejarem saber mais alguma coisa ou algum ensino, questione aos seus próprios maridos em casa, porque para a mulher é vergonhoso conversar durante as reuniões da igreja. O ponto era: minha irmã, se contenha, se policie. Você está envergonhando seu marido, você está envergonhando os presbíteros da igreja, a liderança da igreja, porque você está tomando a frente. A outra possibilidade, e eu sou inclinado a essa linha aqui, depois de estudar muito esse texto, faz tempo que eu estou estudando e meditando, até hoje eu estou pensando assim, pode ser que eu mude, porque não é um texto simples. A outra possibilidade é que Paulo não está fazendo aqui uma ordem absoluta de que a mulher não pode orar, a mulher não pode profetizar na igreja, a mulher não pode cantar um hino. Não é isso que Paulo está dizendo aqui, até porque no capítulo 11 ele disse que as mulheres que oravam e profetizavam sem o véu, elas deveriam orar e profetizar com o véu. Capítulo 11, verso 5. Então, como é que as irmãs iriam orar na igreja e profetizar sem falar? Não tem como. Agora, elas deveriam orar e profetizar com o véu, estando debaixo da autoridade dos seus maridos e da liderança. Então, qual é o ponto aqui que muitos estudiosos chegam? É que o contexto aqui, meus irmãos, é o seguinte: quando é que as mulheres deveriam ficar caladas na igreja? E que a King James está dizendo assim: quando não lhes é permitido falar. Quando é que a mulher deveria ficar calada na igreja? Era no contexto do julgamento dos profetas. O que Paulo disse aqui? Versos 28 e 29. Tratando-se dos profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem, os outros profetas. A liderança da igreja, julguem aquilo que está sendo dito. E nesse contexto do julgamento dos profetas, a mulher deve ficar em silêncio. Ela não tem autoridade para julgar os profetas, a liderança da igreja. Ela não recebeu essa autoridade. Ela é submissa. Imagine que é o marido dela que está profetizando na igreja. Ela vai julgar o marido? Imagine que é o presbítero, o pastor. É ela que vai julgar? Não, é outro presbítero. É a liderança da igreja. São os profetas ali que vão julgar. Então, o que poderia estar acontecendo em Corinto é que as mulheres estavam dando opiniões sobre aquilo que estava sendo feito no culto. Isso estava mostrando que ela não reconhecia a autoridade do seu marido, nem dos demais líderes da igreja. E aí Paulo diz: tratando-se disso aqui, fique em silêncio, porque é vergonhoso para a mulher falar na igreja, para a mulher estar dando opinião sobre a liderança da igreja, dizendo como deve ser, o que não deve ser. Se você quer tirar alguma dúvida, pergunte em casa a seu marido, mas não faça vergonha a ele na frente do povo, na igreja. Esse é o ponto. E aí, meus irmãos, se for isso aqui, tem uma aplicação muito séria para nós como igreja do Senhor. Porque eu já vi mulher de presbítero envergonhar presbítero, mulher de pastor envergonhar pastor. Irmãs sem sabedoria que se levanta na igreja e fala o que quer, e o marido é um mané, um quadrado, que não tem autoridade sobre a esposa. Até porque se ele falar vai ser pior, ela vai gritar, ela vai esculhambar, ela vai fazer tudo com ele e vai envergonhá-lo. Esse homem perdeu a autoridade na igreja, ele perde a autoridade diante da igreja. A mulher sábia é aquela que ela pode até discordar, ela pode até não concordar com o que está sendo feito. O que ela vai fazer? Ela está debaixo de autoridade do seu marido, ela vai chegar em casa e vai perguntar para ele. Ou ela vai chegar em casa e vai dizer: meu filho, você agiu desse jeito, você não deveria agir. Você disse isso, você falou isso. Olha, os presbíteros da igreja, eu acho que não estão certos nisso aqui. Você é presbítero, na reunião do conselho, discute lá esse assunto. Mas não. Em Corinto, as mulheres se levantavam, botavam o dedo na cara dos presbíteros, do pastor, do profeta, do pregador, do próprio marido, e a coisa era uma bagunça. Aí Paulo diz: isso não pode. Agora, como eu disse, o texto é polêmico. Calvino dizia que aqui é a proibição absoluta.
Inclusive, Calvino aplicava isso aqui para o contexto secular, porque ele dizia que não tem como você colocar, e ele trabalha aqui a questão da liderança oficial, e não é isso que a gente está falando. É claro, pastor, presbítero, diácono é uma liderança masculina. A gente não está falando aqui de uma liderança oficial da igreja. A gente está falando aqui da mulher poder fazer uma oração, da mulher poder cantar um hino, da mulher poder dar um aviso no púlpito da igreja. Qual o problema dela dar um aviso no púlpito da igreja? É claro, ela não é pastora, não é presbítera, não é nada disso. Mas Calvino, ele entendia, por exemplo, que esse texto aqui, no contexto de uma igreja organizada, onde tem uma liderança institucionalizada, as mulheres não podem falar e não podem exercer nenhuma função de fala. Por quê? Porque se eu coloco... Lembra que o reverendo Ludgeri defendeu isso aqui? Ele está sendo calvinista estrito. Se eu desço do púlpito como homem e como presbítero, pastor, liderança, e eu sento e eu coloco uma mulher aqui para falar, eu estou invertendo os papéis que Deus estabeleceu na criação. E aí Calvino dizia que isso não pode acontecer nem lá fora, porque foge à ordem da criação. E como eu disse, esse texto é tão difícil que alguns chegam a dizer que não é de Paulo. Muitos estudiosos, como o Dr. Gordon Fee, que é um dos maiores comentaristas da Carta aos Coríntios, ele diz que nós temos aqui uma interpolação, que o verso 34 e 35, você pode tirar, se você fizer a leitura do verso 33 e pular para o 36, a leitura corre normalmente, que esse texto aqui seria um enxerto, que não é de Paulo, porque Paulo não poderia contradizer o que ele disse no capítulo 11. Nós entendemos que é de Paulo e que o problema não está em Paulo, o problema está em nós. O que Paulo quis dizer, a interpretação correta, só Deus sabe. Concluindo, o que Paulo está dizendo aqui é: minha irmã, trocando em miúdos, seja sábia. Seja sábia. Na Igreja Presbiteriana do Brasil hoje, as mulheres não podem pregar, não podem exercer uma função de ministração da palavra, principalmente no culto solene. Numa reunião de mulheres pode, em um contexto informal pode, mas no culto solene é função dos presbíteros, do pastor da igreja, do docente da igreja, ministrar a palavra. A mulher não pode pregar e nós não podemos permitir que nenhuma missionária, pastora de outras igrejas, venha no púlpito da igreja presbiteriana, baseado nesse texto. Agora, a mulher tem um ministério na igreja riquíssimo, tem outras coisas que a mulher pode fazer na igreja, além de pregar, além de ensinar. Tem N coisas, o ministério da mulher é importantíssimo. Mas Paulo está dizendo, tenha sabedoria. Ele termina dizendo assim: porventura, a palavra de Deus teve origem entre vocês? Provavelmente ele está chamando a atenção da igreja de Corinto, porque aqueles irmãos, eles estavam fazendo coisas que nenhuma igreja fazia, e é como que a palavra de Deus teve origem entre eles. Não, nós é que entendemos isso aqui, nós é que sabemos, mas a gente faz do nosso jeito. Paulo disse, não, porventura a palavra de Deus teve origem entre vocês? Sois vós o único povo para quem a palavra foi entregue? Pois bem, se alguém se considera profeta ou espiritual, aqueles irmãos que eram, nós somos profetas, nós somos espirituais, reconheça que o que eu estou escrevendo é mandamento do Senhor. No entanto, se alguém não reconhece essa verdade, deixe que tal pessoa siga em sua ignorância. Concluindo, caros irmãos, ele diz, aperfeiçoai com zelo o dom de profetizar. Mais uma vez, Paulo dá ênfase à profecia. E não proíbam o falar em línguas. Por isso que a igreja presbiteriana não pode proibir, porque é a palavra de Deus. Não proíba o falar em línguas. Busca a profecia. Porém, que tudo seja feito com decência e ordem. Você quer saber se Deus está presente no culto? Não é quando o culto é uma bagunça. Você quer saber se Deus está presente no culto? É quando existe ordem, decência, começo, meio e fim. É quando o Espírito Santo está distribuindo os dons. Tem alguém que canta, tem alguém que prega, tem alguém que ora, tem alguém que ensina.
Você quer saber se Deus está presente no culto? É quando os homens sabem a hora de ficar calado, porque não é só as mulheres que devem ficar caladas não, lembra? Havendo revelação, cale-se o outro e se sente. Não é só a mulher que deve ficar calada não. Se alguém está profetizando, está pregando a palavra de Deus, todos devem ficar calados para ouvir o que está sendo dito e julgar. Você quer saber se Deus está presente no culto? É quando as santas mulheres de Deus, elas agem com sabedoria e elas não envergonham os seus maridos, elas não envergonham a liderança da igreja, ela sabe o papel dela naquele ambiente. Agora, quer ver que o Espírito Santo de Deus não está presente? Não tem começo, meio e fim, não tem ordem, não tem decência, cada um que faz do jeito que quer, não tem uma liturgia, não tem uma sequência ali, e existe um desrespeito geral no ambiente de culto, onde cada um é apto de si mesmo, está preocupado em aparecer, em querer que o seu grupo apareça. E isso é perigoso, irmãos. Isso é perigoso, porque o propósito do culto, glória de Deus, edificação da igreja. No dia que o pastor quiser aparecer, ele faça um colar de abacaxi. No dia que o ministro de louvor quiser aparecer, ele pega um bocado de jaca e pendura no pescoço. Aqui não é ambiente para aparecer, o púlpito não é ambiente para aparecer. No dia que a irmã quiser aparecer, minha irmã, faça lá na sua casa. Na casa de Deus não. Casa de Deus tem que ter ordem, tem que ter respeito, tem que ter decência, tem que ter hora de falar e hora de ficar calado. E hora de ficar calado. No dia que você vê numa igreja, numa assembleia de igreja, gente gritando, esperneando, pulando, dizendo que não deve, falando que não deve, você pede para a pessoa ficar calada e ela não consegue se controlar, pode ser espírito imundo, não espírito de Deus. Pode até estar falando em nome de Deus, mas não é de Deus. E além disso, se for mulher, ela está mostrando que o marido dela não está cumprindo o seu papel. Tem autoridade sobre a sua esposa, meu irmão. Veja que o texto diz aqui, ó, se a mulher quiser saber alguma coisa, pergunta os maridos em casa. Está falando de mulher casada, está falando das solteiras. É claro, as solteiras vai perguntar ao presbítero, o diácono, vai perguntar ao pai se é um homem de Deus. Agora, veja, eu sei que a gente chegou aqui o horário, passei 5 minutos já, mas eu não posso deixar de dizer isso aqui. Qual é o problema desse texto hoje? É que, como é que a mulher vai perguntar alguma coisa ao marido, se os maridos não sabem de nada? Não são homens de Deus. Não são homens de oração, não conhecem a Bíblia, não é um homem comprometido com as coisas de Deus. Como é que a mulher vai perguntar em casa ao marido, se ela é a cabeça do lar e não ele? Se ela é quem dá a última palavra? Como é que a mulher vai perguntar em casa ao marido, se ele não cumpre o seu papel? Como é que ela vai perguntar em casa ao marido, se ela casou errado, se ela casou com alguém que não tem nada de Deus? Irmãos, eu praticamente nasci na igreja. E eu vejo irmãs que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia, que ora, que conhece, que sabe, mas o marido é zero à esquerda das coisas de Deus. Ele não ora, ele não lê a Bíblia, ele não tem compromisso com a igreja, ele vem porque ele vem. Como é que essa pobre vai pedir conselho ao marido sobre as coisas de Deus? Então a aplicação aqui, meu irmão, eu sei que você pode até ficar com raiva de mim, mas eu já estou calejado. A aplicação aqui é os homens, porque a gente pega esse texto sempre para falar das mulheres. Os homens, meu irmão, sua esposa, ela tem como se aconselhar com você? Porque você é um homem de Deus? Você lê a Bíblia? Você conhece a Bíblia? Você ora? Você conhece as coisas de Deus? Então sua esposa, seus filhos, pode conversar com você sobre as coisas de Deus? Ou você é um zero à esquerda nas coisas de Deus? E aí sua esposa tem que perguntar ao pastor, tem que perguntar ao presbítero, perguntar ao irmão,
fazer pergunta no YouTube para outros pregadores, porque você não é um homem de Deus. Você frequenta a igreja, mas você não é o cabeça do seu lar, você não é um homem de verdade, porque ser homem de verdade não é simplesmente ter a genitália masculina, não. Ser homem de verdade é ser o provedor, o protetor, o cabeça do lar, e na casa do Senhor também. Agora, se o cara é aquele que não está nem aí, a mulher não. E nós temos exemplos e mais exemplos. A mulher não. A mulher ora, a mulher lê a Bíblia, a mulher estuda, a mulher participa da SAF, a mulher está envolvida nas coisas da igreja, a mulher faz a obra do Senhor, e o cara, 20 anos de igreja, peça para ele abrir no livro de Sofonias, para ver se ele sabe. Peça. Para ver se ele sabe. Ele não anda nem com a Bíblia, ele não tem nenhuma Bíblia. Coitada da mulher que casou com um cara assim. Ore, minha irmã, para Deus salvar ele. Ore. Mas cortando do outro lado agora, você, minha irmã, que tem um homem de Deus, e abra bem os ouvidozinhos, você que tem um homem de Deus, bote seu joelho no chão e agradeça o Senhor. Feche a sua boquinha quando o seu marido estiver fazendo a obra de Deus, quando o seu marido estiver envolvido na casa de Deus, agradeça a Deus. Agradeça a Deus, não seja como aquelas doidas, que o marido é presbítero da igreja e fica fazendo confusão porque ele foi para a reunião, que o marido é envolvido nas coisas de Deus e ela fica com raiva porque o marido não dá muita atenção a ela. Não, porque não dá atenção a mim, só dá atenção para a igreja. Mentira. É porque ela quer toda a atenção para si. Mas seu marido está envolvido na obra do Senhor. Louve a Deus, porque ele podia estar lá no brega, lá no lupanar, para falar uma palavra mais bonita em vez de brega, né? Lupanar, traduzido lá do Seridó, brega. Seu marido poderia estar lá em Ponta Negra com prostituta, bebendo, traindo você, mas ele está na casa de Deus, então dê glória a Deus, minha irmã. Louva a Deus. Deixe de murmurar, porque você tem um homem de Deus do seu lado. Quantas mulheres queriam ter um homem de Deus do lado dela, para caminhar com ela para a igreja, um homem que orasse com ela, que lesse a Bíblia para ela, que ela sabe que é um homem de Deus. Aí você tem e fica reclamando. Aí você tem e não deixa seu marido ser diácono, ser presbítero, ser ministro de louvor, ser alguém na igreja. Lá na frente, se de repente ele se desviar e você vir conversar, se for comigo eu vou dizer assim, agora minha irmã, agora, quando ele estava envolvido nas coisas de Deus, você vivia reclamando. Não vá pedir misericórdia a Deus, vá clamar ao Senhor. Que Deus aplique a palavra no nosso coração e que a gente possa extrair desse texto as lições para a nossa vida. Vamos ficar de pé, vamos cantar mais um cântico e nos preparar assim para a ceia do Senhor, para terminarmos o culto.